Estar aqui, eu vim pra adorar aquele que é supremo em poder, a quem eu devo tudo o que sou. Seu imenso amor é a razão do meu viver. Bom estar aqui, eu vim pra adorar aquele que é supremo em poder, a quem eu devo tudo o que sou. O seu imenso amor é a razão do meu viver. O seu nome é tremendo em toda a terra, ele é general de guerra, sempre pronto pra vencer. Este nome tem poder enorme e forte, quebrou os grilhões, a morte fez a vida florescer. Meu ser te adora, te venera na terra e no céu. Te amarei sempre, sou teu para sempre, Senhor. Por isso eu te amo e te adoro. Por isso eu te louvo, Senhor. Tu és digno de minha adoração, de coração tu és digno de todo meu louvor. Que bom estar aqui, eu vim pra adorar aquele que é supremo em poder, a quem eu devo tudo o que sou. O seu imenso amor é a razão do meu viver. Que bom estar aqui, eu vim pra adorar aquele que é supremo em poder, a quem eu devo tudo o que sou. O seu imenso amor é a razão do meu viver. O seu nome é tremendo em toda a terra, ele é general de guerra, sempre pronto pra vencer. Este nome tem poder enorme e forte, quebrou os grilhões, a morte fez a vida florescer. Meu ser te adora, te venera na terra e no céu. Te amarei sempre, sou teu para sempre, Senhor. Por isso eu te amo e te adoro. Por isso eu te louvo, Senhor.
adoração. De coração tu és digno de todo meu louvor. Por isso eu te amo e te adoro. Por isso eu te louvo, Senhor. Tu és digno de minha adoração. De coração tu és digno de todo meu louvor. Digno de todo meu louvor. Digno de todo meu louvor. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Glória a Deus. Na palavra dele que nós estamos apegados, nessa palavra que nós estamos firmes, né? Queria cantar mais uma canção, a gente encerrar esse momento de louvor por enquanto, né? Você ainda vai continuar louvando e adorando a Deus, né? Com tudo aquilo que é dito na palavra do Senhor Jesus. Também é louvor, tá? Também engrandecimento. Mas eu queria cantar uma canção que eu estou apelidando já essa canção de A Música de Rafael, né? Porque eu lembro que a mãe cantava para ele antes dele nascer na barriga, e quando ele nasceu, talvez a primeira cançãozinha, sem ser essas canções infantis de criança que ele começou a cantar, é uma música que ele já cantava, cantarolava, e às vezes quando ele está com sono ele pede para a gente cantar essa música para ele dormir.
E é interessante porque é uma música que acalma, né? Ele. E aí eu me faço lembrar e entender que a palavra do Senhor diz que nós somos crianças na mão dele, né? E quando nós nos dispomos a ser mais, né, atrelar a nossa intimidade a Deus, nós podemos chamá-lo de amigo, né? Quantos amigos você tem? Eu não sei. Talvez, sei lá, uma mão é suficiente, 2 dedos, um dedo só. Não sei quantos amigos você tem. Mas eu quero convidar você essa noite a atrelar a intimidade com esse teu amigo, que muitas vezes você ainda não entendeu que é teu amigo, mas é teu amigo para todas as horas, tá? Nos momentos felizes, nos momentos alegres, nos momentos difíceis, enfim, ele sempre será o teu amigo, tá bom? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, diga aí. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. Não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. Não há nada melhor, nada melhor, nada melhor. Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor. Tu tens sido um bom pastor para o nosso coração. Tu tens sido esse amigo nas horas mais incertas, Pai. E também nas horas mais certas. Obrigado porque tu tens sido esse Deus real e presente, não um sonho meramente para a nossa vida, mas um Deus que tem nos feito experimentar, Pai, o que é companheirismo, o que é estar conosco, o que é sentir o teu abraço, o que é não estar só mesmo envolto de muitas pessoas, o que é não estar desamparado, mesmo tendo todas as condições humanas para não estar desamparado. O Senhor tem cuidado tanto do nosso coração nesses dias de tempestade, nesses dias difíceis que o mundo tem vivido. O Senhor tem se feito um Deus real para cada coração ansioso, para cada coração que tem se derramado em tristezas que só o Senhor conhece de cada coração. Abismos tão profundos de cada pessoa, Senhor. O Senhor tem lá, tem salvado, tem curado e tem transformado, Pai. Muito obrigado por ser
esse Deus que tem tocado em corações através dessas lives aqui ao vivo, Pai. Também dos vídeos gravados, não só aqui no Facebook, quanto no YouTube e em outras plataformas digitais. Muito obrigado, Senhor, porque não é por nós, é pelo Senhor. Não para que possamos ter alguma coisa ou barganhar contigo, mas é pelo mero prazer de te adorar, pelo mero prazer de fazer com que o Senhor possa sentir alegria em teu coração através da nossa vida, Pai. Muito obrigado. Te pedimos mais uma vez que o nosso coração possa estar pronto para receber, os nossos ouvidos prontos a ouvir e a nossa mente pronta a entender aquilo que tu tens preparado no céu para nós. Que o bispo essa noite não fale do seu coração, não fale das suas próprias opiniões, mas que ele seja canal livre, Pai, para falar aquilo que tu tens para nós. E mais uma vez te pedimos, não queremos aquilo que venha afagar o nosso ego, que venha tocar nas partes mais alegres daquilo que queremos. Que o Senhor possa falar com liberdade ao nosso coração aquilo que queres. Que caia sobre nós qualquer tipo de altivez, qualquer tipo de bloqueio, qualquer tipo de falta de humildade para entender a tua palavra, Pai. Que, como disse o salmista Davi, que nós possamos aqui nos despir de qualquer coisa para poder entender a tua voz e ser audível ao nosso coração essa noite. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre falamos aqui, eu não sei como é que você vai escutar, vai assistir essa live agora. Você vai ter a tua Bíblia, teu tablet, teu celular. A gente só tem pedido a você que você não divida esse tempo com mais coisas, tá? Que você agora preste atenção, faça foco. Você pare para entender, né? Não seja como aquelas duas mulheres, né? Uma foi atenta e outra foi desleixada e não conseguiu entender aquilo que Deus tem falado para o teu coração, tá bom? Ah, Bispo Cid, mas a palavra foi mais uma palavra, né? Faça que nem o bom ouvinte, guarde no seu bom tesouro que é o teu coração. Talvez você não precise dessa palavra agora, mas eu tenho certeza que você vai poder usar essa palavra no dia da tempestade, tá bom? Edifique sua casa sobre rocha, não sobre areia. Falamos disso hoje na meditação da manhã, né? Quando nós firmamos a nossa casa sobre areia, o vento passa e a areia leva, e o vento leva tudo, mas quando a tua casa está sobre a rocha, que é a palavra do Senhor, né? Pode passar ventos, furacões, mas vai ficar ali intacto sobre rocha, tá bom? Então vamos ficar atentos àquilo que Deus tem para falar no nosso coração essa noite, em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que reina eternamente, nosso Deus, a quem estamos, através dessa live, adorando, louvando, bendizendo o seu santo nome. Não há outro Deus semelhante ao nosso Deus, em poder, em soberania, sabedoria, justiça, graça, misericórdia, bondade. São exatamente os atributos deste Deus, tão sublime, tão maravilhoso, o Deus que tem cuidado de nós nas mínimas coisas, em todas as áreas do nosso viver. O Senhor tem intervido, tem agido como Pai de amor. Aleluia! Mais um domingão, mais um domingo especial que o Senhor nos oferta. Que grande oportunidade, né? Talvez durante a semana, durante o corre-corre, as suas tarefas, seus afazeres, seus compromissos, seu trabalho, estejam impedindo que você possa parar um pouquinho. Mas domingo é o dia de descanso, não físico, né? Descanso espiritual, no qual nós separamos para Deus. Na lei mosaica, era o descanso físico. Os homens, as mulheres, teriam que parar em tudo, todas as suas tarefas, seu trabalho, para poder guardar o sábado. Nós separamos, nessa nova aliança, de melhores, superiores promessas, o domingo, que é o dia do Senhor, do grande Deus, no qual nos predestinou em amor, no qual nos atraiu com laços de amor, no qual tem solidificado nossas vidas, tem nos trazido grandes instruções perante a sua palavra, que é inerrante,
lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra do nosso Deus. Como meu filho falou, nessa manhã de domingo, Deus, mais uma vez, se comunicou, falou, instruiu, edificou a sua igreja, os seus filhos, os seus amados. E nesta noite não está sendo diferente. Aleluia! Então, vamos à palavra desta noite, que está no livro de Daniel. Se você puder acompanhar comigo no seu smartphone, tablets, seu computador, na própria Bíblia, né? Vamos lá, então. Daniel, capítulo 4, do versículo 4 ao 24. Esse é o tema, os decretos de Deus. Vou repetir, os decretos de Deus é o tema que, com a ajuda, que com a iluminação, a inspiração do Espírito Santo, eu quero repassar para os irmãos nesta noite. Os decretos de Deus. Texto básico, Daniel, capítulo 4, do versículo 4 ao 24. Mas antes de eu ler parte do texto, que é muito grande, eu vou ler do versículo 4 ao 6, depois eu vou explicar todo o contexto até o 24. Mas vamos saber o que é decreto. O que significa? Qual é o termo decreto, biblicamente falando? Bom, significa o propósito ou determinação em relação aos acontecimentos futuros que diz respeito a Deus. O homem não pode prever o futuro, só Deus. Por isso que Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele é onisciente. Ele é sabedor de todas as coisas. Vou repetir, o termo decreto, que é o decreto de Deus, que vamos falar nesta noite, se refere ou significa o propósito ou a determinação em relação a acontecimentos futuros. Isto diz que as coisas acontecem de acordo com o propósito divino, com o propósito de Deus, não do homem. Irmãos, negar os decretos ou pré-ordenação desse Deus divino tão poderoso é quase destroná-lo. Tal ato o colocaria na reserva. Deus não está na reserva. Deus é um Deus ativo. Tem dito aqui que o mesmo Deus que criou todas as coisas do inexistente, ele sustenta todas essas coisas que ele criou do onexistente. Então, tal alto é destronar a Deus, é colocar Deus na reserva como um espectador interessado no que acontece, mas sem poder agir. Isso não acontece com Deus. Deus sempre agiu no princípio, age no dia de hoje e agirá para todo sempre. Então, esse é o Deus da Bíblia. Se você puder acompanhar agora, lá em Hebreus 13, 8, não está no meu bolso, mas diz exatamente que Deus é o mesmo ontem, aleluia, hoje, será ou é eternamente. Então, ele não pode ser um Deus que está destronado. Ele é um Deus eterno. Ele está a par de todas as coisas, de todos os acontecimentos que acontecem por sua vontade, ou ele fazendo, ou ele permitindo, em nome do Senhor. Então, vamos então ler aqui Daniel, capítulo 4, do versículo 4 ao 24, mas eu quero ler, como eu falei, do verso 4 ao 6, depois explicando todo o contexto que vai até o verso 24. Diz assim: eu, Nabucodonosor, no caso rei da Babilônia, né? Foi rei da Babilônia. Está morto, não existe mais. Só na história, né? Ficou para a história. Realmente um rei no qual Deus o permitiu que ele pudesse ter muitas conquistas. Deus decretou de antemão que esse rei ia anexar ao seu império muitos países, províncias, regiões. O Império Babilônico se tornou um império, na ocasião, poderosíssimo. Isso pelo decreto de Deus, pelo propósito de Deus, pela vontade de Deus. Então,
Ele diz aqui: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. No versículo 5, tive um sonho que me espantou. Ele teve esse sonho, em relação a esse sonho, ele ficou espantado, né? Diz o texto aqui. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. No versículo 6. Por isso, expedir um decreto. Veja que esse rei, como outros reis daquela ocasião, também pós o rei Nabucodonosor, tinha o poder de expelir, emitir decretos. Então, no versículo 6. Por isso, expediu um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, ou de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação. Então, o texto é muito grande, eu vou explicar o texto e o contexto dessa história magnífica, desse episódio, onde Deus rebaixou Nabucodonosor, segundo o seu decreto, segundo a sua vontade, o seu propósito, e mais tarde o levantou. Por isso que Nabucodonosor reconheceu que o Senhor era o Altíssimo, que estava acima de todos os reis da terra, que tudo era dele, que tudo que havia na terra pertencia a Deus. Ele reconheceu depois que foi rebaixado, foi humilhado, já conhece a história, né? Ele reconheceu que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Então, muito bem, vamos então à história. Nabucodonosor teve um sonho e ficou intrigado, diz o texto aqui, que o deixou espantado, né, assustado em pensamentos, devido àquela visão que ele teve na sua cabeça. E o deixou inquieto, né? Diz o texto, esse sonho lhe inquietou muito. Nabucodonosor expediu o decreto no sentido de que fosse trazido à sua presença todos os homens sábios da Babilônia, para que eles pudessem interpretar tal sonho. Vieram à sua presença os magos, os caldeus, os feiticeiros. Você vê que, falando aqui, de acordo com a história, Babilônia era o centro de todas as religiões. O rei permitia que todos os povos que estavam ali, representando as suas nações, podia cultuar os seus deuses. Então, era o centro de todas as religiões da terra. Então, vieram todas essas pessoas e Nabucodonosor contou o sonho, mas eles não puderam interpretar. Logo a seguir, Daniel, servo de Deus vivo. Preste atenção à diferença de um homem de Deus. Ele servia o Deus vivo. Ele não servia as religiões de várias nações que estavam ali representadas pelos homens que ali habitavam naquele lugar. Então, Daniel foi introduzido na presença do rei. Aleluia. Foi levado à presença do rei e começou a lhe contar o sonho. Então, Nabucodonosor começou a contar o sonho para Daniel, já que os caldeus, os mágicos, os feiticeiros, esses homens não puderam interpretar o sonho. Vamos ver isso aqui no capítulo 4, no verso 25 até o 33. Daniel, capítulo 4, no versículo 25 ao 33. Diz assim na palavra do nosso Deus. Oh, aleluia, como é bom, né? Extrair da palavra aquilo que é necessário para colocarmos no nosso viver. Muito bem. Serás expulso dentre os homens. Aliás, depois do sonho que Daniel recebeu do próprio Nabucodonosor, Daniel começa a contar agora o que seria esse sonho. O que aconteceria? O que ia acontecer com o rei? Serás expulso entre os homens e a tua morada será como animais do campo. Não foi bom essa interpretação aos olhos do rei Nabucodonosor, mas era a visão, era o entendimento daquele sonho que ele teve, no qual ele ficou espantado.
ficou perturbado, desorientado. Então, Daniel começa agora a explicar, começa a detalhar, começa a definir, distinguir aquele sonho que ele teve. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos. Era o número no qual Nabucodonosor deveria passar 7 tempos naquela situação, ali com os animais, comendo erva, humilhado, porque ele se exaltou, né? Ele queria se igualar a Deus. Ninguém pode se igualar a Deus. Só existe um Deus soberano, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Então, são 7 tempos por cima de ti, que vai atingir a tua vida, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. Então, o sonho foi direcionado para esse propósito, para esse decreto de Deus, que Nabucodonosor deveria reconhecer que o reino de Deus sempre esteve e estará acima dos reinos da terra, que o Altíssimo deveria estar e estará para sempre com seu domínio sobre todos os reinos dos homens e o dá a quem quer. No verso 26, quanto ao que foi dito, que se deixasse cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino, quer dizer, o reino da Babilônia, continuando aqui no verso 26, tornará ser teu, né? Tomará ser teu, depois que tiverdes conhecido o seu domínio. Então, Deus está falando através da revelação, através da boca de Daniel, que depois que ele reconhecesse que só o Senhor era Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, o seu reino seria devolvido, seria entregue de volta. Irmãos, os decretos de Deus são tremendos, são maravilhosos. Tem hora que é para o bem, tem hora que é para o mal. Então, esse decreto aqui foi para o mal, para que Nabucodonosor pudesse reconhecer que o decreto de Deus sempre esteve e estará acima dos decretos dos homens, de um presidente, de um governador, né? De um imperador, de um rei. O decreto de Deus sempre está acima e sempre estará acima dos decretos dos homens, que eles têm poder para expelir, para fazer um decreto com definições tais. No verso de número 27, aleluia, maravilha, né? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, Daniel falando, aceita o meu conselho, porque essa é a verdade, sem enigma agora. Essa é a revelação desse sonho que você teve, que te perturbou. E põe termo em seus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, o comportamento desse rei deveria ser mudado. Deus está falando, você tem que mudar, tem que dar assistência aos pobres, dar os pecados que você tem cometido, né? Que você tem destruído pessoas inocentemente, tem feito justiça ao seu modo, ao seu bel prazer. Você tem que mudar esse tipo de comportamento. No verso 28, todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. No verso de número 29, ao cabo de 12 meses, que é referente a um ano, né? Passando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que edifiquei, se orgulhou, se envaideceu. Não é essa Babilônia que eu conquistei e edifiquei. Mas o contexto geral dessa história diz que ele só fez tudo isso com a permissão de Deus. Deus lhe deu condições para isso, mas ele não estava entendendo. Ele não podia entender, até porque não chegara a hora dele ser não disciplinado, mas corrigido nesse sentido, para que ele pudesse mudar de comportamento. Então ele disse, né? Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, olha só. Então, entre linhas,
Ele se julgava um semideus. Deus jamais poderia ser um homem, não podia ser chamado de Deus, mas ele se pensou que era um semideus, né? Para a glória da minha majestade. Então ele buscou glória para si. Não é verdade? Sim, desceu, buscou glória para si mesmo, esqueceu de dar glória a Deus. Lembra quando o rei Herodes se vestiu naquele momento, que era uma festa em Israel, e todo mundo dizia, a voz dele é a voz como se fosse um Deus. Não glorificou a Deus, aceitou glória para si. Deus o matou naquela hora, na frente de todos. Irmão, ninguém pode roubar a glória de Deus. Toda a glória, todo o poder pertence a Deus. No verso 31, falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Quer dizer, naquele momento, o reino seria tirado das mãos dele, ele perderia o reino, porque se envaideceu, se orgulhou, buscou glória para si mesmo. No verso 32, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão, preste atenção, 7 tempos por cima de ti, até que aprendas, olha só a palavra, até que aprendas que o Altíssimo, aleluia, tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. Ele deveria aprender com aquela lição que o reino de Deus sempre estará acima de todos os reinos da terra, que o domínio de Deus está acima de todos os domínios que Deus permite que os homens da terra possam ter. Aleluia! No 33, no mesmo instante se cumpriu, aleluia, a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as pernas da águia. Misericórdia, imaginem a transformação. E as suas unhas como as de aves. Veja, irmãos. Então, esse decreto foi determinado por Deus para que Nabucodonosor pudesse mudar de rumo, trazendo para o nosso linguajar, pudesse baixar a bolinha. Então, ele teve que reconhecer depois que ele deveria ser um rei humilde, reconhecer que tudo que ele conquistou, tudo que ele teve, tudo que ele ia possuir, seria com a permissão, e foi com a permissão de Deus, não reconheceu isso. Ele disse, poxa, não é essa Babilônia que eu edifiquei? Quer dizer, pelo meu braço, pela minha capacidade, pela minha inteligência, eu edifiquei. Então, irmãos, o rei aprendeu que quem domina sobre tudo é Deus. Aleluia! Quem domina sobre tudo não é o homem, é Deus, irmãos. Deus é um Deus que reina, assumiu o seu trono de glória. Aleluia! Ele domina sobre tudo. Então, Nabucodonosor, nós vimos aqui no texto, eu não li tudo porque é grande, Nabucodonosor tinha poder e teve de expelir muitos decretos, e o fazia, e fez. Mas o decreto de Deus é soberano, aleluia, é valioso, é maravilhoso. Quando Deus decreta alguma coisa, é para o bem ou é para o mal? Vamos ver, voltando um pouco aqui, Daniel capítulo 2, estamos falando dos decretos de Deus. Daniel capítulo 2, versículos 12 e 13. Daniel capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim, então o rei se irou, enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. Ficou raivoso, né? Já que esses não puderam interpretar o sonho, ele, como tinha poder,
decretou que todos esses homens fossem mortos. Meu Deus do céu. E eles morreram, foram mortos, né? Assassinados. No versículo 13, saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Olha só, saiu o decreto, o rei, né, expeliu o decreto para que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Você já conhece a história, porque Daniel, com os seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se renderam ao decreto que Daniel expeliu. Fiz lá uma imagem, escultura, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Queria que Daniel e seus companheiros pudessem se curvar, reconhecer aquela imagem. E eles não fizeram. Sadraque e Mesaque foi lançado na fornalha acesa e o Senhor os guardou, porque eram jovens, eram homens tementes, que não dividiam a sua fé em relação ao seu Deus poderoso, seu Deus vivo, a quem eles conheciam, a quem eles tinham comunhão. Daniel foi lançado na cova dos leões também, porque orava 3 vezes por dia. O rei fez um decreto, e todos aqueles que orassem ao seu Deus, não somente 3 vezes por dia, 1, 2, em qualquer momento, pudesse ser sentenciado. E os inimigos de Daniel descobriram, sabiam até, né, que Daniel orava ao Deus de Israel 3 vezes por dia. Então, insuflaram ao rei fazer um decreto, uma lei, e Daniel foi pego, foi atingido. Foi lançado na cova dos leões. Mas só que Deus o guardou, Deus o salvou. Aleluia! Então, os homens fazem decretos, e nesses decretos é para maldade, para destruir, etc, etc. Mas Deus tem como consertar. Agora, quando Deus faz decretos, só Ele pode mudar. Homem nenhum pode mudar. Quando Deus faz decretos, só Ele pode mudar. Quando os homens fazem decretos, Deus pode intervir e mudá-los. Mas com Deus é diferente. Aleluia! Você vê que o imperador César Augusto tinha poder de fazer decreto. E fez um decreto. Vamos ver aqui na Bíblia. Está em Lucas, capítulo 2, versículo 1. Eu não sei se ele foi o primeiro imperador, um dos primeiros imperadores, né? Lucas, capítulo de número 2, versículo 1. Lucas 2, 1. Diz assim na palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Lucas 2, 1. Em nome de Jesus. Naqueles dias foi publicado um decreto, veja, de César Augusto, que era o imperador daquela ocasião, naquela oportunidade, convocando toda a população do império para recensear-se. Ele tinha poder de expelir, fazer decreto. Esse decreto foi feito nesse sentido, nesse alvo, para que todos pudessem fazer esse censo, né? Então, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império, oicomene, né? Toda aquela jurisdição do Império Romano, no qual ele conquistou, anexou, para recensear-se. E assim, todos deveriam cumprir. E cumpriram. Então, os homens têm poder para fazer decreto. Repito, os decretos de Deus são mais robustos, mais poderosos, aleluias, glória a Deus, mais definidos, né? Que ninguém pode mudar, em nome de Jesus. E outros, na história do mundo, imperadores fizeram também muitos decretos em nome do Senhor Jesus. Vamos ver Daniel 4, volta lá para o texto. Daniel capítulo 4, do verso 34 ao 37. Estamos vendo, analisando os decretos de Deus. Aleluia. Daniel capítulo 4, a palavra de Deus, do versículo 34 ao 37. Diz assim:
Aleluia. Eu estava em Lucas ainda, olha só. Ah, Jesus, não é assim mesmo. A idade vai chegando, né? Mas não estou velho, não, né? Daniel 4. Daniel 4. Vou fazer amanhã 66, né? 66, mas estou um garoto esperto ainda. Daniel 4, do verso 34 ao 37. Diz assim, agora acertei, em nome de Jesus. Mas, ao fim daqueles dias, lembra, foram 7 tempos, né? Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, aleluia, tornou-me a vir, que coisa linda, né? Aleluia, o entendimento. Deus lhe permitiu que ele pudesse ter o seu entendimento. Para quê? Ele diz, depois da vírgula, e eu bendisse o Altíssimo. Porque antes era impossível esse homem bendizer o Senhor. Ele se sentia um semideus. Ele tinha o poder da morte, de sentença, decretar, matar, etc, etc. Esfolar, arrancar a cabeça de alguém, se quisesse, com toda a sua maldade, né? Mas agora o entendimento voltou porque Deus permitiu. Agora ele está bendizendo o Altíssimo. E louvei, aleluia, glorifiquei ao que vive para sempre. Olha, isso aqui é uma confissão tremenda. Ao que vive para sempre. Traduzindo, ao Deus eterno. Oh, aleluia, o excelso Criador, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Quer dizer que o reino de Deus é de geração em geração. Geração vem, geração vai, e o reino de Deus permanece intacto, sendo o mesmo. Aleluia! É um reino espiritual, não é visível. Por isso que nós pregamos aqui no nosso ministério que o reino de Deus já veio, que o Senhor o estabeleceu em 70, quando ele assumiu o seu trono de glória. Um reino visível, mas real, no qual estamos participando, né? Não na sua totalidade, mas parcialmente. O reino de Deus é o quê? Alegria, justiça, paz, segurança. É um reino visível, mas estamos vivenciando esse reino para a glória do Senhor. Aleluia. No verso 35 é isso, né? Diz assim, todos os moradores da terra, continua falando o rei Nabucodonosor, são por ele, aleluia, reputados em nada. E segundo a sua vontade, olha, reconhecendo, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Oh, aleluia! Opera com seus anjos e opera com seus fiéis na terra, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros tantos, servos do Senhor, servas do Senhor também. Né? Temos que incluir também as mulheres maravilhosas de Deus, segundo o coração de Deus, no qual Deus as capacita e usa para o seu propósito, em nome de Jesus. Não há quem lhes possa deter a mão. Quer dizer, ninguém pode impedir que o decreto de Deus deixe de ser cumprido, que o propósito do Senhor deixe de ser realizado. Ele referiu. Então, ninguém pode deter a sua mão. Essa expressão de deter a mão é impedir que o decreto se cumpra, que a sua vontade se cumpra, pelo qual ele determinou de antemão, em nome do Senhor. Foi decretado por Deus a queda desse rei, mas Deus sabia que depois ele ia reconhecer e o Senhor entregaria novamente seu reino. Nem lhe dizer que fazes. Nunca houve, não há, nem haverá alguém que possa aconselhar Deus. Deus, seria bom que o Senhor fizesse isso, aquilo, outro. Se o Senhor fizer isso, aquilo, outro, acho que é errado. Nunca houve, nem haverá alguém para dar opinião, para aconselhar Deus, para dizer o que ele deve fazer. Deus sabe o que faz. Oh, aleluias! No 35, tão logo me tornou a vir o entendimento que ele não tinha, né?
a razão das faculdades, também para a dignidade do meu reino, aleluia, tornou-me a vir a minha majestade e o meu esplendor, porque Deus permitiu. Deus devolveu para ele a sua majestade e o esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino. Então, Deus dá, mas também tira. Se ele quiser, ele devolve. Oh, aleluias! Então, esse rei foi o quê? Destronado. Mas depois Deus o devolveu o seu trono, o seu reino, porque ele reconheceu que só o Senhor é Deus. E a mim se me ajuntou extraordinariamente grandeza. Olha aí, Deus fez com que, ou permitiu, que a sua grandeza se multiplicasse. Aleluias. No 37, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico, aleluia, ao Rei do céu. Ele era o Rei da terra. Estava de passagem, passageiro. Assim aconteceu com todos os reis humanos, homens. Estavam de passagem, passaram. Então, Nabucodonosor está falando que o Rei dos céus é o Rei eterno. E seu reino também é eterno, não se acaba. Aleluia. E os seus caminhos justos pode humilhar. Olha aí. Então, o decreto foi para isso. Foi para o mal nesse sentido. Tem hora que é para o bem, tem hora que é para o mal. Tem esse mal aqui, foi para humilhar a Nabucodonosor e aos que andam na soberba. Ele andou na soberba e teve que mudar rapidamente depois daquela situação desagradável que ele passou. Ele reconheceu que o Senhor é o Rei dos céus, que só ele deveria ser exaltado, glorificado, reconhecido como Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, Deus, ainda hoje, tem cumprido no nosso viver decretos, traduzindo propósitos, que nós nem sabemos, mas que vão acontecer. Aleluias! A propósito de Deus que ainda não aconteceram no nosso viver, que vão acontecer, que ninguém pode ou poderá impedir. Propósito na sua família, no seu casamento, principalmente na sua vida espiritual. Deus tem decreto, tem propósitos maravilhosos, que Ele próprio vai cumprir. Nós que, com essa visão curta, às vezes entendemos que esse tempo não vai chegar nunca. Mas Deus tem o seu tempo, a sua hora, para realizar isso. O que aconteceu com Daniel? Daniel foi levado como cativo, com seus companheiros, para a Babilônia, que era o castigo, a disciplina de 70 anos. Daniel não entendia no primeiro momento, depois entendeu, foi exaltado por Deus. Porque em todo esse tempo, ele foi fiel a Deus, temeu a Deus com seus companheiros. Não deixaram de adorá-lo, de exaltá-lo, de glorificá-lo. E Deus tinha decretos, tinha propósitos para a vida deles. Então, Daniel foi governador. E os companheiros de Daniel foram presidentes, chamados sátrapas, né, de províncias. Tiveram cargos maravilhosos, eram conselheiros até do rei, foram honrados por Deus. Tudo isso se cumpriu porque, de antemão, lá atrás, Deus decretou que seria assim, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Então, eu quero concluir essa minha homilia desta noite, dizendo o seguinte, meus irmãos amados, abençoados, essa determinação ou decreto de Deus em relação ao Nabucodonosor foi cumprido, foi realizado, porque ninguém poderia mudar os decretos de Deus, ninguém poderia mudar os propósitos de Deus. Então, o que Deus resolve a fazer, a realizar, isto é, guarde essa palavra, isto é imutável. I-M-U-T-A, acento agudo, V, letra, né? V-E-I-L. Imutável. Então, o que Deus resolve a fazer,
isso é imutável. Eu quero usar 2 textos para a gente terminar por hoje. Daqui a pouco eu vou chamar minha esposa, a pastora Ivonete, para dar os seus beijos, seus alôs e fazer oração. Estou brincando, né? A pastora é sempre importante aqui na nossa live. Ela colabora, tem a sua missão também de apregoar a palavra do nosso Deus. Está conosco também, unidos nesses sentidos. Então, eu quero usar 2 textos aqui em Gênesis. Primeiro, no capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, na palavra do nosso Deus, do versículo 16 ao 21. Gênesis, capítulo 18, do versículo 16 até o 21. Diz assim: tendo se levantado dali, aqueles homens, aleluias, é isso mesmo, né? Olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer. Quer dizer, uma vontade soberana, um decreto, um propósito. No verso 18: visto que Abraão certamente virá uma grande e poderosa nação. Deus prometeu, né, que ele seria pai de uma grande nação, né, ou nações. E nele serão benditas todas as famílias da terra. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Isso foi um decreto de Deus. Então, Deus decretou que após Abraão, todos os seus filhos, toda a sua posteridade, eles deveriam guardar o caminho do Senhor. E pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. No versículo de número 20, diz assim: disse mais o Senhor, aleluia, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Veja, preste atenção, o decreto que Deus estabeleceu para o mal, para a destruição desse lugar. Né? Continuando, o verso 21. Descerei e verei se de fato o que tem praticado correspondente a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Aliás, Deus sabe de tudo. E Deus sabia que essa cidade promíscua, idólatra, prostituta, estava passando dos limites. Então Deus fez um decreto que ia destruí-la, mas queria poupar Abraão, como poupou seu sobrinho, Ló, e os filhos de Abraão, os netos, bisnetos, deveriam guardar o caminho do Senhor. Então, aí você vê 2 decretos. Um para que a prole de Abraão pudesse continuar ou guardar, vivenciar o caminho do Senhor, o respeitando, praticando a justiça, obedecendo, e o outro decreto seria direcionado para a destruição de Sodoma. E a história diz perfeitamente que Sodoma foi destruída. Né? Até a mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Né? No verso 19, para a gente encerrar, do 23 ao 29. Gênesis 29, aliás, 19, Gênesis capítulo 19, do verso 23 ao 29. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então, o decreto foi para a destruição, para o mal. O decreto que é para o bem, e é decreto de Deus, que ninguém pode mudar, que é para o mal. Vamos ler então, para a gente encerrar. Diz assim: saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor, quem é que fez? O Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores
das cidades o que nascia na terra. No 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Por que ela estava olhando para trás, olhou para trás? Porque não levou com firmeza, com respeito, com responsabilidade, temor, obediência, o decreto que veio da parte de Deus. Deus avisou, através dos anjos, que ia destruir. No primeiro momento, ocultou isso de Abraão, que iria fazer com essas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E ela não estava firme, eu não queria, né, estar com foco em se livrar, em seguir as coordenadas de Deus, em obedecer a Deus e deixar tudo para trás, dar as costas para aquela cidade. Ela deveria fazer isso, não fez, né? Acho que ela tinha outro interesse. Alguma coisa naquela cidade que a fez estar pegada ainda. É as pessoas que às vezes dizem que está seguindo ao Senhor, mas está olhando para trás. As coisas que nós praticávamos, vivenciávamos, a nossa ignorância espiritual, quando estávamos mortos em delitos e pecados, ficaram para trás. Creio que ficaram para trás, né? Tudo aquilo que nós praticamos, que não conhecíamos a Deus, não conhecíamos a sua palavra, as suas instruções, tudo bem. Mas hoje nós conhecemos. Podemos estar ligados, né? Olhando para trás. No verso 27, tendo se levantado Abraão, de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, aleluia, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça com fumarada, né, de uma fornalha. Então, veja, irmãos, esse decreto foi expelido nesse sentido. Deus queria eliminou todos os moradores daquela cidade. E tudo aquilo de objetos, materiais, Deus destruiu com enxofre descendo fogo. No 29, ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus, aleluia, de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Que coisa linda, né? Então Deus lembrou da sua misericórdia que ele tinha com Abraão, tio de Ló, e o salvou daquela situação. Então, esses são os decretos de Deus, que são imutáveis, que ninguém pode impedi-los, que eles terão que ser cumpridos, terão que ser realizados em qualquer geração, qualquer momento, qualquer esfera, em qualquer situação, na área da nossa vida, da nossa família, na igreja, no teu trabalho. Deus tem decretos, tem propósitos, e esses propósitos são imutáveis em nome de Jesus. Essa é a palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma instrução adquirida, extraída da sua palavra, em nome do Senhor. Chamo agora minha querida pastora Ivanete Santos. Graça e paz, pastora Ivanete Santos. A graça e a paz, Bispo Sérgio Ângelo, a graça e a paz a todos os amados que acompanham essa live maravilhosa. Que palavra mais gostosa vindo do coração de Deus para o nosso coração, né? Graças a Deus que você parou um pouquinho, né, para ouvir e se alimentar desta palavra. Porque muitas das vezes você fica nesse corre-corre, mas este é o momento de você ouvir a palavra, de você parar, se aquietar. Verdade. Entrar no descanso do Senhor e parar para ouvir Deus falar ao teu coração. E eu tenho certeza que você, na sua casa, você fez isso. Já que nós não podemos estar juntinhos no templo, mas cada um na sua casa, a igreja do Senhor, cada um no seu cantinho, ou acabou de ouvir uma palavra maravilhosa. E eu quero dizer para você, meus amados, graças a Deus, que de como Deus tem falado aos nossos corações, como Deus tem falado nesse ministério. Graças a Deus, pastor Erivelto Soares acabou de dar uma série de mensagens pela manhã. Olha que mensagem
Muito boa. E com certeza, cada pessoa que ouviram já estão colocando em prática e realmente vivendo essa palavra. Aleluia. Com mais perseverança, com mais atenção. Eu sei que você que não pôde estar na igreja, mas você na sua casa ouviu com atenção, você anotou para estar sempre vendo, você tá gravado no seu celular para você estar sempre ouvindo, mas ouvir mesmo com atenção, porque são palavras que alimentam a nossa alma. É palavra que nos fortifica e nos ensina a viver essa palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Tudo bem, você está na sua casa, mas não é como se a gente estivesse ali sentadinho no banco. É assim, a gente parou para ouvir aquela palavra naquele momento. Muito boa, muito gostosa, amém? Mas eu creio que logo em breve você vai estar juntinho conosco ali, todos ali juntinho, ouvindo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que é isso que o Senhor Jesus quer. Uma igreja alicerçada na palavra, uma igreja olhando só para Cristo, uma igreja com sabedoria para vencer os momentos difíceis. E esse tema de mensagem foi Deus ensinando como você vencer os momentos difíceis. E eu tenho certeza que você está com tudo gravado dentro na sua mente e no seu coração, para nos momentos difíceis que você passar, você saber passar por ele com da direção de Deus em nome de Jesus. Amém? Deus quer a sua igreja compromissada. É verdade. Com seus ensinos. Então. Com aquilo que Deus traz como orientações. É verdade, Bispo. Que só essas orientações que possam significar a nossa vida. Que vai nos dar condições que possamos agradá-lo como ele exige, como ele quer, né? Exatamente. E só assim possamos fazer a vontade de Deus. Realmente, e fazer a diferença de filho de Deus. Aleluia. E você saber que Deus, que o pessoal lá, que as pessoas lá fora vejam em você, realmente você é uma pessoa diferente. Sem você falar nada, nem abrir a sua boca, nada. Pessoas mesmo vão ver, poxa, aquela mulher é uma mulher diferente, aquele homem é um homem diferente. As pessoas que moram nessa casa realmente são diferentes. Porque você faz a diferença. Isso é muito importante. E nesse momento Deus está sendo glorificado. Exato. Deus está sendo glorificado porque Deus está vendo em você, você dando um testemunho de servo de Deus. Aleluia. Isso é muito importante. Graças a Deus. Vamos dar uns alôs, né? Vamos alôs, beijos, abraços. Sente falta da nossa amada Luísa de manhã, mas eu já vi que ela aí participou da live. Graças a Deus. Luísa, Deus é contigo. Eu tenho certeza que você está se recuperando muito bem, porque tu és uma mulher de fé, tu és uma mulher guerreira, e Deus é contigo e nós estamos aqui orando por você, em nome de Jesus. Dona Lindava é uma mulher assídua. Dona Lindava não é incrível, perde, né? Incrível. Essa daí é uma mulher super abençoada. Tem fome da verdade. Da verdade, E eu digo, Bispo Sérgio, qualquer pessoa que chegar para ela está sempre pronta para pregar do Senhor Jesus. Sim. Sempre pronta para levar uma palavra para aquela pessoa que está precisando. Graças a Deus, nossos irmãos Roberto, José. Irmão Roberto. E Marlúcia, né? Irmão Roberto, também meu beijo bem grande para o senhor. Estão morrendo de saudade. Olha, as pessoas estão com saudade do irmão Amor, porque o senhor tem um coração bem grande, cheio de amor para distribuir para todas as pessoas. Marlúcia, Deus é contigo. Estamos logo em breve, aguardando também a sua volta, em nome de Jesus. Já acrescentamos mais lugares na igreja, e aos poucos as pessoas estão se chegando, estão com sede de estar ali juntinho, com sede de ouvir a palavra do Senhor Jesus, sentadinha no seu cantinho. Em casa, não é que em casa a gente não ouve, a gente ouve, mas não é como se você amanhece o dia naquele pensamento. Eu vou para a casa de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Então, lá você esquece de tudo, de marido, de filho, de comida, de o que tem que fazer. Você está ali sentada, pronta para ouvir Deus. Como fez Maria, né? Sentou para ouvir Deus. Então, quando a gente vai para a igreja, a gente senta para ouvir Deus falar o nosso coração. Está conosco também a Francisca Justino. Francisca, beijo bem grande para vocês. Estão morrendo de saudade, viu, minha amada? Venha logo passar uns dias aqui com a gente, em nome de Jesus. Vamos orar, então. Tem mais
Abraços Tem aí. muitos abraços. pra Virtual, essas... né? Então, Virtual. dessas mulheres do ministério que estão morrendo de saudade para voltar a esse ministério. Temos muita coisa para conversar, para sentar, colocar no caderno e começar a trabalhar na obra do Senhor, que isso é muito importante. Um beijo bem grande para Cleomar. Cleomar, senti sua falta. Deus é contigo, amém? Graças a Deus. Duas Verinhas, um abraço bem grande para você. Esteve conosco de manhã, isso é muito bom. Maria Márcia, estou morrendo de saudade dela, mas logo em breve ela vai estar. Neguinha, Conceição. Conceição, estamos aí torcendo. Logo em breve, você, quando bem não espera, você vai estar lá também, em nome de Jesus. Maria do Carmo também. Maria do Carmo esteve de manhã também, ali feliz da vida. Estava aqui na live no começo. Mas, Carmo, Deus é contigo. Não tivemos tempo de conversar de manhã, mas Deus é contigo. Deus dê força e sabedoria e paciência para poder você ir com essa tarefa sua até o final, viu, minha amada? Porque Deus é contigo. Deus é a tua força, em nome do Senhor. Vamos orar, né? Vamos orar. Um beijo também para a Edson e toda a sua família. Doutor Cláudio e toda a sua família também. Edson, César, Adriana. Um beijo bem grande para você. Depois eu ligo para tu. Você que ela estava reclamando. Me desprezaram e tal. Eu acho que calma, a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Fátima, César, Leninha e todas essas meninas que não são mais umas moças já. Estamos com saudade. Sérgio esteve lá de manhã, viu? Dona Rita, né? Dona Rita, um beijo bem grande para a senhora, viu? Ivanildo, você também está aí bem distante, mas acompanha lá, escuta direitinho que Deus é contigo em nome de Jesus, viu, Dona Rita? Estamos aqui orando pelo seu genro, com certeza ele vai sair desse leite, ele vai ficar bem em nome de Jesus. Orando também para João Galdino, irmão do Amós. Isso, vamos orar por ele. Saiu da UTI. Saiu da UTI? Glória a Deus, amém, Jesus também. Oração para o nosso querido pastor Marcos. Pastor Marcos, amém, vamos orar por ele, em nome de Deus. Esposa do seu Paulo. A esposa do seu Paulo também, ela está bem, né? Já saiu do hospital, também já está em casa. Só notícias boas, né, Vicente? Que coisa boa, né? Com certeza. Graças a Deus, amém. Porque Deus é contigo, meus amigos, que vocês continuem se recuperando o mais rápido possível. Com certeza. Em nome de Jesus. Então vamos fechar nossos olhos, curvar a nossa cabeça e agradecer ao nosso Deus, porque dele é tremendo, em nome de Jesus. Desculpa aqui um pouquinho. Porque a Marúcia pede coração para Leila Lima. Tá certo? Leila Lima. Vamos orar por ela agora. Em nome. Dona Nádia, um beijo para a senhora, que é a mãe de Arthur. Sim. Beijo para a senhora bem grandão. Sei que a senhora fica super satisfeita quando a gente manda um beijo. Só hoje eu mando um beijo e um abraço bem grandão para a senhora, viu? Venha passar um dia conosco, em nome de Jesus. Assim que passar tudo isso, estamos aguardando a sua visita, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos. Agora vamos. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças e glórias eu te dou, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, Pai, porque grande é as tuas misericórdias que se renova todos os dias nas nossas vidas, Pai. Pai, nós só temos palavra para te agradecer, ó Deus. E neste momento, ó Pai, colocamos nas tuas mãos essas pessoas que nós acabamos de falar, Pai. Porque o Senhor conhece, meu Pai. Também queremos entregar nas tuas mãos aqui, meu Pai, o tio de Ana Paula, Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, a operar milagre na vida deste homem, Jesus. Pois, Senhor, só o Senhor quem pode visitá-lo, meu Deus, consolar, afofar esse leito, ó Deus, dando sabedoria a esses médicos, Jesus, para com que possa, meu Pai, dar o remédio certo na hora certa, meu Pai. Porque o Senhor é o nosso médico, Jesus. Sabemos que o Senhor dá sabedoria ao homem, ó Pai, mas a resposta vem do Senhor. Aleluia. É ao Senhor que nós cremos, que confiamos, que acreditamos, ó Pai. Porque Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és, meu Pai,
tudo para todos nós, ó Pai. E neste momento, ó Pai, o Senhor, meu Pai, está visitando aquele que está nos hospitais, o Senhor está visitando aquele que está nas suas casas, no leito de dor, ó Pai. O Senhor está curando esta enfermidade, Deus. Tu está libertando, ó Pai. Tu está, meu Deus, renovando esta casa, meu Senhor. Este marido, este filho, ó Pai. Este filho que saiu das fileiras da igreja, meu Senhor, mas que o Senhor, temos certeza que no tempo certo ele voltará, porque é o Senhor que traz, Jesus. Eu creio, meu Deus, no sobrenatural que o Senhor está fazendo, Pai, porque só o Senhor é Deus e não existe outro, Pai. Neste momento, ó Deus, vai de encontro dessas pessoas, meu Pai. Vai, meu Senhor, aliviando esta dor, ó Pai. Vai curando este pai de família que sofreu esse acidente, ó Pai. Meu Deus, pois o homem está cheio de ferro por tudo que é canto deste corpo, ó Pai. Mas só o Senhor, ó Deus, só o Senhor, Pai, pode levantar ele, ó Deus. Nós cremos e confiamos e acreditamos, ó Pai, que o Senhor, Pai, está atento à nossa súplica e às nossas orações, ó Deus. E fazendo melhor, meu Pai, do que as nossas palavras desta noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Um beijo bem grande, um abraço. Fica com Deus. Graças a Deus. Tchau.